Olá, estamos em mais um vídeo sobre aprendendo em oração. Aprendendo sobre a oração. E a minha filha está aqui, querendo sorvete, é? Então tá. Beijão, filha. Vamos dar sequência aqui. Nós precisamos entender o que a oração vai fazer nas nossas vidas. Obrigado, filha. O que a oração vai fazer nas nossas vidas. E hoje nós iremos falar sobre alguns assuntos muito importantes. Fique com a gente. Quando estamos em oração, nós acionamos o lobo frontal das decisões. Ou seja, acionamos o lobo frontal responsável pelas nossas decisões. Quando estamos em oração, acionamos o lobo frontal responsável pelas nossas decisões. E isso é fantástico em nossa vida. Essa área vai despertar uma sabedoria interna. Vai estar acionando Deus em nós. Vou repetir. Essa área desperta uma sabedoria interna. Acionamos Deus habitando em nós. Às vezes nós não encontramos força, mas de repente nós começamos a orar. É um sacrifício, sim, é uma luta. Então precisamos nos esforçar para orar. E você vai ver os benefícios desse esforço, os resultados, o quão isso é bom, é gratificante na sua vida no decorrer dos dias. Nós podemos entender que quando falamos que estamos acionando Deus habitando em nós, Deus não precisa de nenhum gatilho nosso, mas Ele quer que nós tomemos uma iniciativa, que nós tomemos uma contrapartida. Deus não é invasor, Ele não é evasivo. Deus é um Deus que respeita os nossos limites, respeita as nossas vontades, o nosso ir e vir, as nossas decisões. Ele nos respeita, Ele nos dá livre-arbítrio. E quando entramos em oração, é claro, é notório, nós estamos chamando Deus para perto de nós. Nós estamos tentando matar a nossa carne. Nós estamos entrando num patamar diferente, nós queremos entrar numa dimensão diferente, nós queremos sentir a presença de Deus. Nós devemos entender que nós precisamos estar querendo ser dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido por Ele, ser instruído por Ele, ser motivado por Ele, em tudo, em todas as fases da nossa vida. E hoje eu vou começar falando com você, meu amigo, minha amiga, que está passando numa fase que eu já passei, uma fase que eu posso passar a qualquer momento, pois não foi uma nem duas vezes, como eu já disse, sou um homem de oração, mas já passei várias vezes. Eu dei um exemplo agora de 2021, 2022, 2020 eu estava orando muito, mas eu passei por outras fases desse jeito, fases em que eu estava bem distante, sem forças para orar, e fases que eu estava com bastante força para orar. Mas de onde vinha essa força? Nós precisamos entender que essa força vem do Espírito Santo. Muitos chamam de espírito de oração. Eu não vou dizer que está errado isso, mas eu não encontrei nem na Bíblia nenhum relato sobre espírito de oração, no sentido literal. Porém, eu encontrei o Espírito Santo nos auxiliando a orar. O Espírito Santo está orando por nós 24 horas. A palavra de Deus diz isso, que Ele ora por nós 24 horas, intercede por nós com gemidos e exprimidos. A palavra de Deus também vai dizer que o Senhor Jesus está lá nos céus, à direita do Pai, orando, intercedendo por nós, até o dia da sua volta. Então eu preciso te dizer aqui antes, que se você está sem força para orar, ou se sente sozinho, lembre-se, tem muitos dos nossos irmãos que estão passando por essa situação também. Mas quando você for orar e se sentir sozinho, lembre-se e confie nisso. O Espírito Santo está orando por você 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E o Senhor aqui na terra, Ele está aqui conosco, E o Senhor Jesus está lá no céu, sentado à direita do Pai, orando por nós 24 horas. Orando por mim, orando por você. Então quando você orar, fala, mesmo que você esteja fraco, lembre-se de uma coisa, Ele está orando por você. E diga, Senhor Jesus, Espírito Santo, ainda que eu ainda não estou te sentindo, caso você não estiver sentindo Ele,
Eu sei que o Senhor está orando por mim, intercedendo por mim 24 horas, e o Espírito Santo também. Olha para mim, eu estou aqui. Olha para mim e Ele vai olhar para você. Geralmente pessoas que estão nessa fase, ou pela primeira vez, ou pela segunda, ou por algumas vezes mais, porque isso acontece com a maioria de nós, mesmo os que já oram há bastante tempo, há 5 anos, há 10 anos, né? Eu, por exemplo, passei a ter uma vida de oração desde por ali do ano de 2006, 2007, por aí. Então isso já vai para aí para 17, 18 anos. E eu passei por muitas fases dessas. Fases onde eu não tinha forças para dobrar os joelhos e orar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E passei por fases em que eu passava o dia orando e não dava vontade de parar. O que é isso? Então eu quero falar com você hoje que está nessa fase, ou está na fase de oração de 10 minutos, 20 minutos com dificuldade. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Essa fase é uma fase que geralmente quem não está tendo força para passar ali de 5 minutos, 10 minutos de oração, e nesse período não consegue palavras, às vezes fica ali sem palavras, não pare. Essa fase é uma fase onde você está adquirindo forças para conseguir orar, porque você não está conseguindo, a luta está sendo muito grande. E essa força, ela tem que vir do Espírito Santo. Nessa fase, é uma luta entre carne e espírito. É uma luta que você tem que travar ali. E você vai continuar orando com o seu esforço, pedindo ajuda do Espírito Santo. De certa forma, ele já está te ajudando. Porque ele te orientou só de você estar ouvindo um vídeo como esse meu, ou um outro, já é uma ação do Espírito Santo em sua vida. Porque ninguém para ouvir as coisas de Deus se ele não tiver sede, se ele não tiver sido tocado. Então, se você está ouvindo, você foi tocado de alguma forma pelo Espírito Santo. Mas às vezes você precisa de algo mais. Você precisa do Espírito de oração. Você precisa que o Espírito Santo venha te mover. Que não fique só na sua vontade, porque a sua vontade é fraca, a minha vontade é fraca. E nós sozinhos não conseguimos orar por muito tempo, nós não achamos palavras. O inimigo, nós começamos a orar e de repente perdemos as palavras, não achamos as palavras. O inimigo tira as palavras de nós. E você vai entender isso com mais propriedade agora. Se você já passou por um tempo onde você às vezes orava 1 hora, 2 horas, meio-dia, o dia todo, 24 horas, e não acabava as orações, não acabavam essas palavras, você entrava num tema, saía de outro, o Senhor te levava a vários lugares, você intercedia por uma coisa, intercedia por outra, fazia oração de agradecimento e apresentava a sua liderança, apresentava os seus irmãos, a sua família, tudo, e não acabava o que apresentar. Essa fase é a fase em que o Espírito Santo, o Espírito de oração, ele já está com você. Então entenda uma coisa, você precisa alcançar isso. Então oração de 5 minutos, 10 minutos, que é com muito esforço, não tem palavras ali, o inimigo ele fica roubando a sua mente. Só que nessa fase, logo, você vai começar a sentir algumas coisas. De repente você vai se sentir um pouco fragilizado, dá vontade de chorar, nem fica um pouco diferente, como eu disse no vídeo anterior, as pessoas vão achar que você está com depressão ou coisa do tipo. Não, e não é depressão. Na verdade, o Senhor está fazendo a transformação em você, está mexendo na sua estrutura, está moldando o vaso, Ele está arrancando todas as impurezas de mim ou de você, para que o Espírito Santo possa trabalhar. O Espírito Santo está trabalhando. Então, quando você passar por essa fase, não deixe que ninguém venha até você te colocar como se você estivesse com depressão ou uma coisa. Então você tem que saber bem com quem você está andando, né? Porque ele tem que entender, as pessoas que vão te aconselhar têm que entender isso aí. Às vezes a sua família, o seu pai, a sua mãe, o esposo ou a esposa, eu não sei, né? Se você é casado ou não, se é um jovem, se é um senhor, se é um idoso, né? Às vezes você está passando por essa fase e quem está à sua volta pensa que você está em depressão, numa fase difícil, porque você fica meio pelos cantos, você fica meio pensativo, você fica meditando, qualquer coisa que está orando, e ele fala, está em depressão. Não, não é depressão isso aí, é o Espírito Santo falando em você. E essa fase ela é maravilhosa, é uma fase de transformação. Essa fase ela começa a despertar uma sabedoria interna dentro de você, e às vezes nós mesmos não conseguimos entender.
Mas o Espírito Santo, se você ficar bem tranquilo, absorver aquilo, né? Ainda que venha alguns momentos mais ruins, mas você ficar ali grato a Deus, falar, eu estou numa fase diferente. E entender, pode prestar bem atenção, que essa fase está despertando uma sabedoria dentro de você, uma sabedoria interna. Ela está acionando Deus habitando em você. E isso é lindo. Então, como eu disse, nessa fase de oração onde você consegue orar de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e não consegue, às vezes, nem palavras, não fique triste. Você já venceu uma barreira. Você já venceu uma barreira porque você já está orando. E o Senhor já está ouvindo essas orações. Lembra que eu falei que o Espírito Santo está orando por nós, intercedendo por nós 24 horas por dia? Cristo foi para o céu, mas deixou-nos o Consolador, o Espírito Santo, o amigo fiel, o intercessor, aquele que geme por nós, ora por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus está lá no céu, do lado do Pai, à direita do Pai, orando e intercedendo por nós. Então, essa fase de 10 minutos é uma fase para você aprender a orar, para você conseguir adquirir, para você chamar, para você invocar, para você clamar pelo espírito de oração. Mas já é uma fase muito boa. Você já deu um grande passo, um passo que muitas pessoas não deu. E eu sei bem disso. Eu disse ali agora atrás, que eu passei por fase que eu não conseguia dobrar o joelho para orar 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 2 minutos. E eu sei o sofrimento que era para mim, que amo orar, amo falar com Deus, amo sentir a presença, amo ter o espírito de oração. Depois dessa fase, aguenta um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Porque depois dessa fase, vai ser difícil você não conseguir orar. Você vai se tornar uma pessoa que você vai estar no trabalho, vai estar ali falando com Deus. Na hora de folga, geralmente, um vai olhar vídeos, às vezes até interessante, né? Ou até vídeos que não tem nada a ver, fica perdendo tempo e você vai querer estar ali meditando nas coisas de Deus. Você vai estar querendo estar orando. Você vai querer pegar um versículo como eu tenho o hábito disso, pega um versículo, uma história e destrincho sua Bíblia toda sobre aquilo. Por isso que eu estou podendo te trazer um pouco sobre essas coisas. Isso aqui, sabe o que é? O espírito de oração, né? A sabedoria interna despertando em mim, Deus habitando em mim. Eu não estou falando isso para me engrandecer, porque é isso que vai acontecer com você, ou está acontecendo com você, e é o que nós queremos. Nessa fase, o Espírito Santo ele vai andar, você vai às vezes pegar um ônibus para trabalhar, ou de repente você é um Uber, ou de repente um motorista, está na estrada, um caminhoneiro, eu não sei, de repente uma dona do lar, ou um empresário, e você vai fazer as coisas, você não consegue mais fazer as coisas sem orar antes, sem pedir a direção do Espírito Santo. Eu lembro que eu falei lá atrás sobre o nosso ego, o ego bom, ele vai te martelar nos seus egos ruins, né? As coisas ruins que nós pensamos, essas coisas vai martelar. Agora eu vou falar, né? Só que não podemos falar só nisso. Ele também vai falar com você sobre o seu ego, das coisas boas, né? Como algumas coisas boas que você até quer, mas você fica tão focado naquilo que você perde, você não tira tempo para Deus, não tira tempo para o Pai, para o Espírito Santo, para o Filho, e para orar, para meditar, para ler a Bíblia, para congregar, para ouvir a palavra de Deus. Você sempre arruma uma desculpa, você nunca tem tempo. E aí mesmo no meio da correria, vai te sobrar tempo. E vai te sobrar tempo, você vai orar muito, você ainda vai achar que é pouco. Você está entendendo como é que funciona? Quando o espírito de oração está dentro de você, não te falta tempo. Agora, quando ele não está habitando dentro de você, você sempre vai faltar tempo para congregar, para orar, para ler a Bíblia, para falar das coisas de Deus, para ouvir das coisas de Deus, discutir os assuntos espirituais, naturais, sobrenaturais, tirar a curiosidade dos outros, tirar a sua própria curiosidade. Quando o Espírito Santo estiver dentro de você, você vai ser ativado. É Deus habitando em nós. Então eu quero que você entenda, a oração de 5, 10, 20 minutos é uma oração para você aprender a orar, mas ela não é uma oração perdida.
Se você soubesse o avanço que é isso, porque muitas pessoas não conseguem orar, ele não consegue nem parar. Então, se você já está nessa fase de conseguir orar 5 minutos, 10 minutos, mesmo com 5 minutos, 10 minutos diários, ou algumas vezes por dia, pode prestar atenção. Eu te garanto, Emerson, dentro de, no máximo, uma semana, você vai perceber coisas diferentes em você. Talvez você não vai entender, mas já é Deus habitando em você. Isso é fantástico. Agora imagine o que vem pela frente quando o espírito de oração te dominar. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E logo, esse é o vídeo do número 3. Eu vou estar gravando outro vídeo, esse aqui já está com 15. E eu queria despertar uma curiosidade sobre isso. Despertar você sobre despertar a sabedoria interna. Despertar Deus em você. Porque quando Deus entra em você, a sabedoria, ela já é despertada dentro de você. Você está com aquele que é onisciente, onipresente, onipotente dentro de você. E nessa fase, quando você vai saindo ali da fase de 10 minutos, ainda nela, você já passa por isso, vai saindo da fase de 10 minutos, e quando começa o espírito de oração te tomar, que você já é ajudado em oração, e não falta palavra, você ora, e ainda tem palavra para orar mais tempo. Essa parte, o espírito de sabedoria já foi despertado em você. E isso é muito importante, é uma coisa fundamental nas nossas vidas. Nós não podemos perder essas oportunidades. Eu queria pedir a você a lembrar também, então é Deus habitando em você. Quero lembrar você, aí embaixo está o link sobre os próximos vídeos dessa série, né? Aprendendo como orar, ou aprendendo sobre a oração. Ou vai estar no link da playlist, que quando você clicar, você vai abrir a sequência de vídeos, e você vai acompanhar todos eles numerados, 1, 2, 3, 4, 5, e também vai ter a hashtag. Clique lá, deixe também seu comentário, sua dúvida, e vamos para o próximo vídeo, porque essa série vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza, se você levar a fim, porque a partir que você começar a ouvir esses vídeos, já comece a orar, entendendo? Essa série é mais para quem está com muita dificuldade para orar, ou para aqueles que estão orando e não estão entendendo, às vezes estão numa fase onde está sendo despertada a sabedoria interna dentro dele, a sabedoria interna dentro de você, mas ela é externa, ela é espiritual, né? A sabedoria do onisciente, do onipresente, do onipotente, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo te movendo. E nessa fase às vezes não conseguimos entender ali no momento de já meio que de imediato, mas continua, ele vai continuar falando contigo e vai te dar discernimento, mas você pode prestar atenção que você sente, o que você sente mesmo você não entendendo, te desperta e te traz uma sensação muito prazerosa, te traz força para lidar com as adversidades do dia de uma forma diferente. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? É uma coisa sobrenatural. Uma coisa que às vezes era um leão para você, uma dificuldade muito grande, você olha e vê com naturalidade. Você olha e fala, vou vencer isso aqui. Quando pensa que não, você venceu. Eu sou Emerson Linhares e te convido a ir para o próximo vídeo e ficar conosco. E não se esqueça, se você já está numa fase já bem para frente, onde você ora e não consegue mais parar de hora e tem força para orar muito mais, então continue. Se você não está nessa fase, entre na fase de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e logo você vai ver a diferença. Fique comigo. Eu quero os seus testemunhos daqui uns dias. E eu tenho também muitos testemunhos, inclusive, e tenho falado sobre alguns. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de oração, que o Espírito Santo comece a te incomodar para isso, um incomodamento bom, né? Comece a te chamar, comece a te falar com você, te dar força e te levar para a oração. Obedeça essa voz, se porventura ela falar com você, em nome do Senhor Jesus.